Corinthians precisará surpreender para poder avançar à final da Copa Sul-Americana. O Corinthians, a gente sabe, cara, fora de casa tem ido muito mal, não tem um retrospecto bom com o Vanderlei Luxemburgo. Para vocês terem uma ideia, gente, como visitante foram 18 jogos sob o comando do Luxemburgo. E desses 18 jogos, 10 o Corinthians perdeu, 5 empatou e apenas 3 conseguiu vencer. Uma média aí, aquela porcentagem, né, de aproveitamento de 25,9%, quase 26% de aproveitamento, ou seja, muito ruim. O Corinthians do Luxemburgo, longe de Itaquera, costuma ir muito mal. E o cenário da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, o tricolor cearense, o Corinthians precisará de uma vitória lá no Castelão. Sim, o jogo em Itaquera foi 1-1, empate magrinho, e o Corinthians, para avançar sem ir aos pênaltis, precisa de uma vitória fora de casa. O torcedor não quer passar pelo perrengue que passou, né? Toda aquela emoção, toda aquela atmosfera do confronto contra o Estudiantes lá em La Plata. O time sofreu muitas finalizações, o Cássio fazendo milagre, foi disparado o melhor em campo. O Luxemburgo inventou muito na escalação inicial, só o Romero como atacante, tudo muito confuso, e o jogo foi para os pênaltis, mais sofrimento para a fiel torcida, e a torcida espera que o Corinthians consiga uma vitória lá no Castelão contra um time muito organizado do Fortaleza, né? Fortaleza foi a Itaquera, conseguiu fazer o seu jogo ali, é mais organizado taticamente, tem um trabalho mais longevo, isso é verdade, tem uma montagem de elenco mais homogênea, né? O jogador que sai, o corpo diretor repõe com características semelhantes, o que é muito diferente no Corinthians, a gente sabe disso. A gente costuma bater muito no Vanderlei Luxemburgo, mas o tempo todo o cara perde jogador, seja por lesão, por problema físico ali, por transferências, e ele tem que estar sempre se adaptando. Ele tem a parcela de culpa dele, o time não tem um padrão tático, o time não tem nada, não tem uma estratégia, mas também ele perde muitos jogadores, só pra gente não ficar só na culpa ali junto ao treinador. Mas o cenário é esse que eu passei pra vocês. O Corinthians precisará surpreender a todos e conseguir uma vitória fora de casa. Precisa quebrar essa não vou chamar de jejum porque tem 3 vitórias dentro desses 18 jogos, mas quebrar essa fase ruim longe de Itaquera para conseguir avançar à final da Sul-Americana, que garante uma boa grana, né, 25 milhões de reais, e também, além de uma vaga para Libertadores, obviamente, o campeão da Sul-Americana joga ali a competição, a principal competição sul-americana, que é a Libertadores, e também ele vai se garantir na Copa do Brasil, que ele não tá com vaga, né, garantido. Então ele vai ter essa garantia de jogar essas duas Copas, obviamente, né, se for campeão, precisa passar pelo Fortaleza para chegar à final e disputar ou com o LDU ou com o Defensa e Justiça. Bom, o caminho do Corinthians é muito difícil, vai enfrentar um Fortaleza muito organizado, e o caminho do Fortaleza também é muito difícil, porque enfrenta um Corinthians que tem sido copeiro, mesmo jogando mal ali. O time do Vitor Pereira oscilava muito, chegou até a final da Copa do Brasil, então é um time muito chato de se enfrentar em Copas. Um duelo interessante, onde somente uma parte de milhões de torcedores sairão felizes desse confronto.